por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Quero invocar nessa noite também o meu anjo da guarda, que ele venha estar soprando no meu ouvido as moções do Espírito, para que eu seja a boca de Deus para a tua vida. Que essa pregação, ela possa trazer uma grande libertação para a sua vida. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma campanha de oração no nosso grupo de oração, que é as 5 pedrinhas. Já foram falados vários temas, foi falado sobre o poder da oração, a oração do Santo Rosário, a Santa Eucaristia, e agora nós vamos trabalhar com a confissão, como uma das partes das 5 pedrinhas. Eu acredito que você já ouviu alguém falar essa frase: não me confesso com o padre, porque o padre é pecador como eu me confesso diretamente com Deus. Você já ouviu alguém falar assim? Eu acho que sim. Eu acredito que você ouviu essas pessoas falarem, talvez você seja uma delas que falou. Se não falou, muitas vezes nós chegamos a pensar nisso. Ora, o que eu penso sobre tudo isso? A pessoa que fala isso, ela é movida por 2 espíritos: o espírito da ignorância, o espírito da rebelião. O que é o espírito da ignorância? Ignorância é o espírito que ignora a Sagrada Escritura. Ora, quem fala assim é porque não conhece Bíblia. Por exemplo, essa passagem que estamos estudando, ela fala quando Jesus ressuscitado aparece para os seus apóstolos, e aqui existe a confirmação do sacramento da confissão, ou o sacramento da penitência, fica ao teu critério. Ora, se você olhar bem essa passagem, você vai ver o seguinte: quando Jesus apareceu, ele apareceu para os apóstolos. Os apóstolos, quando Jesus falou, a quem você perdoar os pecados serão perdoados, e a quem você reter serão retidos. Ora, essa palavra que Jesus proclamou, ele proclamou para os apóstolos. Ele não proclamou para mim, não proclamou para você. Ele proclamou para os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Reunidos ali, os 11 representava o colégio de cardeais. Ali estavam os bispos da igreja. Estava o Papa São Pedro, São João, bispo da igreja, São Tiago, bispo da igreja. Então ele deu essa ordem direta para os bispos da igreja, que se eles perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles que forem retidos, os pecados serão retidos também. Está aqui na Sagrada Escritura. Ora, se você pegar também em Tiago capítulo 5, versículo 16, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lá, Tiago 5, capítulo 16. Vou ler para você. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Palavra do Senhor. Então, olha só, Tiago ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago está dando uma ordem: confessar os seus pecados é confessar os seus pecados. Você vai confessar seu pecado para qualquer um? Você vai confessar o pecado cabeludão que você traz no teu coração para a vizinha tagarela que
é sócia da Gazeta do Povo? Não. Você vai confessar seus pecados, aquele que fez juramento perante o altar, dizendo que ele guardará aquela confissão para todo sempre, e ele não proclamará isso para ninguém. Então, meus amados irmãos, as Sagradas Escrituras falam isso, e tem outros versículos também falam, que eu não vou estar adentrando, mas para que você compreenda que o sacramento da confissão é bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia escrito sacramento da confissão. Subentende-se que aqui, nesse exato momento, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 seguinte, Jesus instituiu o sacramento da confissão. Por que as pessoas falam isso? Porque ignoram a Bíblia. A Bíblia está clara. Agora, veja bem, aqui que mora o perigo, vencido esse espírito de ignorância, nós devemos aceitar a palavra ou contrapor a palavra. Aí já não é mais o espírito de ignorância, é um espírito de rebeldia. Porque o espírito de rebeldia compreende que aquilo é a palavra de Deus, compreende que o sacramento da confissão existe, mas ele não quer servir. Existe uma rebeldia, e o espírito de rebeldia fala: não servirei, não quero seguir os seus caminhos, eu vou inventar uma igreja para mim, do meu jeito. Ele renuncia à teologia para criar a ideologia. Vou repetir, você que não está entendendo. Então, quando a pessoa não aceita a palavra de Deus, ele olha para Deus e diz: sim, essa é a palavra de Deus, mas eu não quero servir, eu vou criar uma religião, vou me rebelar contra a palavra de Deus, eu vou contra a teologia para criar a ideologia. Todas as ideologias são formadas por pessoas rebeldes. Está entendendo? Todas as igrejas protestantes, existe nela, intrinsecamente, talvez inconscientemente, um espírito de rebeldia. Eu posso dizer com toda a convicção, foi o próprio Satanás que criou as igrejas protestantes, porque todas as igrejas protestantes é uma criação humana. Foi o homem que criou a igreja protestante. A igreja católica foi criada por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus. Compreendendo isso, nós vamos seguindo, entendendo. A confissão não é o momento de você tirar a sua culpa. Por exemplo, eu pequei, estou com consciência pesada, vou confessar os meus pecados para me aliviar. Padre, pequei contra isso, peguei contra o céu, peguei contra a terra. Aí o padre disse assim: tudo bem, meu filho, seu pecado está perdoado, vai em paz. Glória a Deus, estou perdoado. Tirou aquela culpa. Nananina não, como diz o meu querido padre Brolio, 1000 vezes não. A confissão não é tirar o remorso da nossa mente. Quando você vai confessar com o padre, qualquer padre que seja, você está se confessando com Jesus na pessoa do padre. E o padre, e Jesus na pessoa do padre, ele dá a sua absolvição do pecado. O que Jesus faz? Ele lava a sua alma com o seu sangue redentor. O sacramento da confissão é um grande tribunal.
E no tribunal não vai santinho não. Talvez tenha alguém que foi lá inocente, mas 99% são pessoas culpadas. E elas contratam advogados para dizer que aquele criminoso, o réu que está lá, ele é inocente. Mas toda vez quando você vai no tribunal de Deus como réu, porque todo pecador se condena, todo pecador é um criminoso, todo pecador, ele existe uma pena, mas é o único tribunal que o pecador chega e diz: eu sou culpado, eu fiz esse crime, eu pequei contra o céu, contra a terra. E é o único tribunal que a pessoa confessa o seu crime e sai dali absolvido. Que bênção! Você chegar perante o céu, porque a confissão é você chegar perante o trono de Deus, porque o padre é apenas uma figura. Você vai confessar com Jesus e dizer: Jesus, eu pequei. E Jesus no seu trono, no céu, ele olha para você, está perdoado dos seus crimes. E você sai de lá com o braço levantado dizendo: estou livre das minhas penas temporais. Então, irmãos, nós católicos devemos voltar a nos confessar. Nós católicos devemos buscar essa rio de graça, porque tem uma santa que agora esqueci o nome, que ela uma vez entrou na igreja e viu uma pessoa se confessando, e ela saiu lá do confessionário com a alma tão transparente, tão pura, que ela sentiu a tentação de adorar aquela pessoa, pensando que era o próprio Jesus Cristo, porque a alma da pessoa estava tão branca, tão alva, que ela confundiu com o próprio Deus. Essa é a realidade. Se nós tivéssemos olhos espirituais e tivéssemos sentado nos bancos e vendo a pessoa no confessionário, elas entravam encardidas, e a sua alma depois da confissão sai com a alma pura, branca, cristalina. Irmãos, nós católicos devemos voltar a nos confessar mais vezes, porque, preste bem atenção, escute bem, se nós esvaziarmos o confessionário, nós vamos lotar os consultórios de psicólogos e psiquiatras. Lá você vai pagar R$200, R$300, R$500 uma consulta para você confessar seu pecado a um homem que está lá por dinheiro, para ganhar dinheiro de você, enquanto que lá na confissão não tem como você pagar, e o próprio Deus, na pessoa do Padre, está te acolhendo. Irmãos, nós temos dois chamados nessa vida. O primeiro chamado que Deus nos faz é a vida, e o segundo chamado que Deus nos faz é a santidade. Você é chamado a ser santo. Você é chamado a ser santo. E lá no céu só vai entrar quem for santo. Lá no céu é um lugar que existe, só entram lá pessoas que foram perdoadas e que se perdoaram uns aos outros. Irmãos, se você tem o desejo de céu, se você tem o desejo de entrar para o céu, para a glória de Deus, sem confissão não tem como entrar, porque céu é local onde as pessoas foram perdoadas e se perdoaram uns aos outros. Santa Teresa d'Ávila, ela fala em um seu livro muito grande, muito maravilhoso, As 7 Moradas ou Moradas Interiores, que fala que a alma é uma grande morada com 7 salas, 7 ambientes. Para que a pessoa possa entrar naquela morada interior, ela precisa entrar por uma porta, e essa porta se chama confissão. Quando a pessoa se confessa, ela entra para a primeira morada.
mas ela não pode ficar só na primeira morada, ela tem que se aventurar, ir mais profundo, ir lá dentro do centro da 7ª morada, onde está o Senhor, onde está o seu esposo, e ali entrar em colóquio com o seu Deus. Mas o que acontece? A maioria dos católicos ficam na primeira morada, porque a partir da 2ª morada, ela não vai mais confessar os pecados mortais, ela vai confessar os pecados veniais, mas 90% fica na primeira morada. E na primeira morada tem uma grande janela que dá de frente para a avenida, onde ela começa a olhar as pessoas passarem, dizendo: vem para fora, sai da morada. E a pessoa, ela fica seduzida, porque ainda ela tem uma alma fraca, e ela acaba saindo da morada, peca, sente remorso, e volta, se confessa, e volta na primeira morada. Fica na primeira morada, mas não tem a coragem de ir para a 2ª morada, para a 3ª morada, para se aprofundar mais na oração, para mais rezar o seu rosário, para participar da missa diária, para se confessar, para jejuar, para buscar mais. Ela prefere ficar aqui na primeira morada, olhando a janela, e o que acontece? É seduzida pelo mundo, e ele sai para fora, e fica assim, entra, sai, entra, sai, entra, sai. E nesse entra e sai, se a pessoa tiver um chamado para se encontrar com Deus e estiver fora da morada, como é que vai ficar essa pessoa? Hoje faleceu um pai de uma colega de trabalho, e eu estava conversando com a minha colega lá, que é de caminhada. Ela falou: olha, fulano morreu. Puxa vida, que pena. Espero que eles tenham morrido em Deus, porque, preste bem atenção, morrer não é o fim, porque quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno. Para ela ir para o céu, ela tem que estar em amizade com Deus, com a confissão em dia. Se ela não tiver com a confissão em dia, a própria alma vai recusar estar na presença de Deus. Não é Deus que vai mandar você embora, é a própria alma que se sente inconfortável na presença de Deus, e ela vai em direção para o infinito com os seus próprios pés. Então, meus amados irmãos, estamos vivendo esse momento importante da Quaresma, um momento de conversão, um momento de mudança de vida, e eu quero que você repense a sua vida. Como é que está a tua história? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o teu jejum? Como é que está o estudo da palavra de Deus? É hora de mudar de vida. E eu peço em nome de Jesus que esta pregação ela atinja o teu coração, que a intercessão do Imaculado Coração de Maria venha mudar a tua vida, e quem sabe que essa seja a sua quaresma, a quaresma da sua vida, para que você possa vingar o caminho do Senhor. Estava escutando o Padre Braulio, eu amo ouvir esse padre. Postei uma homilia lá no grupo, depois mandei para algumas pessoas, e ele falava o seguinte: Deus é criativo para atrair as pessoas. Veja a promessa do Sagrado Coração, veja as promessas do Imaculado Coração de Maria, veja a promessa de quem usa o Santo Escapulário, veja a promessa, tantas promessas que Deus deu a quinta-feira. Porque com tanta promessa a pessoa não é atraído por Deus, porque o homem é materialista. Se tivesse na promessa do Sagrado Coração que quem fizer as 9 sexta-feiras vai ganhar 10 mil reais, a igreja estava cheia. Quem cumprir os 5 primeiros sábados vai ter um carro novo, 0 quilômetro na sua garagem,
não ia faltar igreja. Precisava os guardas, os policiais para orientar para vir aqui. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas nos bens eternos, estão interessadas nos bens terrenos. Que essa quaresma seja uma quaresma diferente para a tua vida. Que você busque a oração, que você busque se reconciliar, quem sabe uma boa confissão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a sua vida.